sejam bem-vindos novamente ao canal Verbalizando Direito. Permanecendo fiel ao compromisso desse canal, que é retratar com vocês o dia a dia da advocacia empresarial, assim como permanecendo fiel ao compromisso assumido no início dessa semana, que é de discutir as questões legais referente à pandemia do coronavírus, nós trazemos para vocês na data de hoje, dia 18/3/2020, duas questões específicas. Uma foi o decreto de estado de emergência do Estado de São Paulo, publicado no dia de ontem, e outra também o decreto 19.140 do município de Mogi das Cruzes, também declarando o estado de emergência com o intuito de combater a pandemia do coronavírus. No referido decreto, constou um pacote de medidas que devem ser adotadas pelo poder público para esse combate. Além de constar esse pacote que será promovido em relação aos funcionários públicos, constou algumas determinações em favor das empresas privadas. Então vamos lá. Em relação ao poder público, consta que serão concedidas férias coletivas, férias regulares em favor dos funcionários públicos, que será também feito home office para algumas atividades que isso é possível, assim como será determinada a suspensão das atividades de algumas repartições públicas. Consta ainda neste decreto que poderão ser requisitados serviços de pessoas naturais ou jurídicas, isso significa pessoa física e empresas, com posterior pagamento de indenização, o que me leva a crer que nós poderemos ser requisitados a prestar algum tipo de serviço que tem por objetivo atender a coletividade, mas que nós não receberemos o pagamento do preço. E que isso será requisitado, requerido em momento posterior através de indenização. Além disso, consta no referido decreto que é para se evitar a aglomeração de mais de 20 pessoas em determinado ambiente. Por exemplo, dentro das atividades comerciais, dentro de buffets, de shopping center, de indústrias, enfim, é para evitar a aglomeração de pessoas com o intuito de não disseminar ainda mais o vírus, tá? Então, essas foram algumas questões básicas retratadas pelo decreto, mas o que eu não vi nesse decreto, e vocês me corrijam se eu estiver errada, eu não vi nenhuma medida efetiva em favor do empresariado do Alto Tietê, pois eu não vi nenhuma questão relacionada aos tributos, por exemplo, o que poderia ter constado alguma medida em relação ao ITBI, em relação ao IPTU, que são impostos municipais. Tá? Assim como não constou no decreto do Estado de São Paulo nenhuma medida relacionada aos impostos estaduais, como por exemplo o ICMS. É claro que não se nega que houve, na verdade, uma determinação do governo federal que, para se concretizar, ainda demanda alguns atos da suspensão de pagamento dos impostos relacionados ao Simples Nacional, a suspensão dos pagamentos dos impostos do FGTS, e ambos por um período de 3 meses, o que depois poderá ser parcelado dentro do ano, assim como uma possibilidade de suspensão das contribuições relacionadas ao Sistema S. Efetivamente, essas medidas, a do Simples Nacional, atingem as empresas de menor porte, mas nada se falou de concreto até agora com relação às empresas que têm o regime de tributação do lucro real e do lucro presumido. Né? Por que é importante a gente pensar nessa questão? Porque a crise, ela não começou agora, né? E só vai ter um agravamento em decorrência dessa pandemia. A população como um todo será atingida, todos os empresários serão atingidos. Desde a pequena até a grande empresa sofrerá consequências nefastas em relação à pandemia. E essa crise, ela já vem se arrastando há anos. Se a gente pensar que a marolinha começou lá em 2008 e ela foi se agravando, se agravando, se agravando cada vez mais, e que quando chegou em 2014, com a deflagração da Operação Lava Jato,
e as empresas, que a economia do país inteira ficou prejudicada. Então foram tanto as empresas do lucro, as empresas do Simples Nacional, as empresas do lucro presumido, as empresas do lucro real, elas sofreram consequências que até hoje não foram recuperadas e que são recuperadas lentamente. Mas como se não bastasse tudo isso, tudo o que aconteceu nos últimos anos, essa crise política, social, econômica, moral que assolou a nossa nação, agora nós temos a pandemia do coronavírus, que está suspendendo as nossas atividades, né? Ou suspendendo, ou paralisando de uma maneira geral, suspendendo parcialmente, suspendendo integralmente. As pessoas não estão saindo, muitas, graças a Deus, tiveram consciência e não estão saindo nas ruas. Algumas atividades demandam a nossa presença física, mas muitas já estão paralisando aos poucos. Tanto que o decreto do estado de São Paulo já liberou o rodízio, mas você não vê tanto trânsito como todos os dias. Mas o que eu quero dizer, né? Que além dessas medidas de combate, nós temos que pensar também em um plano de ação efetivo para o empresariado. É o empresariado que fomenta a economia desse país. Então, nós temos que pensar no todo, na coletividade, porque nada adianta nós encerrarmos as nossas atividades e não pagarmos os nossos impostos eventualmente por falta de caixa, não pagarmos os empréstimos em instituições financeiras que tinham por objetivo trazer o capital de giro para as empresas privadas, se nós sofreremos uma consequência tão nefasta que pode acarretar o fechamento de muitas empresas no nosso país, muitas empresas no município de Mogi das Cruzes, muitas no estado de São Paulo. Então, a ideia é a gente convocar o poder público, de uma maneira geral, tanto o município, quanto o estado, quanto a União, a promover medidas efetivas em favor das empresas de todos os regimes de tributação. Foram feitas algumas medidas paliativas em relação às micro e pequenas empresas, por conta da suspensão do Simples Nacional por um período de 3 meses. Mas o que será feito de concreto em relação às empresas do lucro presumido e do lucro real? Não é possível negar que essas empresas também serão afetadas, que elas também terão as suas atividades parcialmente suspensas, que essas empresas, em decorrência do caso fortuito, terão seus pagamentos suspensos pelos seus clientes, né? Então, a gente precisa pensar de uma maneira global, né, quais serão as medidas efetivas que serão adotadas para que os funcionários não sejam dispensados, para que as empresas continuem após essa crise, permaneçam ativas em suas atividades. Então, qual que é a ideia? Né? Que a gente, hoje, o vídeo é mais para falar com vocês que nós devemos promover uma manifestação, mas essa manifestação não é presencial, nós não devemos enfrentar as ruas no dia de hoje, não devemos promover esse tipo de manifestação, porque o risco é da nossa saúde, o risco é da nossa vida, mas como a gente tem que caminhar dentro de uma evolução, as redes sociais, elas existem para isso. Elas não existem para a gente simplesmente difamar outras pessoas ou curtir fotos aleatórias ou fofocar e futricar sobre a vida alheia. Ela existe também para que a gente possa estudar. Existe, inclusive, eu gostaria de chamar a atenção que existem inúmeros vídeos aí no YouTube, vídeos educativos que vocês podem acompanhar, inclusive os vídeos postados no nosso canal, em inúmeros canais. O meu não é o único, o meu acabou de nascer, mas existem inúmeros vídeos, palestras que ensinam alguma coisa produtiva efetivamente. Então, a gente pode utilizar a rede social de uma maneira produtiva, convocando aí todo o empresariado do Alto Tietê, todo o empresariado paulista, para promover as suas manifestações dentro do ambiente digital, convocando o poder público a pensar medidas efetivas para o empresariado, pois nós fomentamos a economia desse país e se nós fecharmos as portas, simplesmente será o fim.
Então, é claro que nós temos que combater o vírus, mas nós temos que ter um plano de ação efetivo para que as nossas empresas continuem operando a longo prazo. Anteontem nós trouxemos um vídeo detalhando algumas questões relacionadas à pandemia, à legislação. Ontem nós trouxemos com alguns convidados especiais, o Dr. Luiz Farias, o Fábio Prado da MP com Contabilidade, para retratar algumas questões relacionadas ao direito do trabalho, aos impostos, a declaração de imposto de renda. Nós falamos um pouquinho sobre a portaria, que fala o que é isolamento, o que é quarentena. Nós falamos uma série de coisas. Por exemplo, que a declaração de imposto de renda tem prazo isso para ser entregue e ela não foi adiada. Então, o objetivo maior do vídeo de hoje é falar sobre esses decretos do Estado de São Paulo e do município de Mogi das Cruzes, assim também para convocá-los a promover manifestações no ambiente digital, convocando o poder público, o poder municipal e estadual a pensar em um pacote de medidas em favor dos empresários. Porque eu já vejo muitos desesperados pensando o que será feito no dia de amanhã, como que vai pagar a folha de salários, os demais prestadores. Então, o que nós faremos com os nossos impostos também? Nós precisamos pensar as empresas de uma maneira geral, do simples, do lucro presumido, do lucro real, precisam de um prazo de suspensão para pagamento dos impostos. O Estado de São Paulo poderia pensar sobre o ICMS, o município de Mogi das Cruzes poderia pensar sobre o IPTU, poderia pensar sobre o ITBI. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que muitas pessoas possam ser atingidas com esse vídeo, que esse vídeo possa ser visto, que ele possa circular, porque o objetivo é pensar de maneira coletiva e pensar também nos empresários, pois eles sofrerão consequências. Obrigada, até logo.